Bom, vocês pediram e aqui tá o vídeo. Rodrigo Capello, um dos jornalistas que mais falam de finanças dos clubes do futebol brasileiro, sobre SAF e tudo mais, ele trouxe algumas... Ele participou lá do Charla Podcast e trouxe algumas informações inéditas sobre essa provável SAF do Fluminense. Eu falei bastante sobre isso na live de ontem à noite. Se você quiser mais detalhes, dá uma olhadinha, assiste lá. Pede a IA do YouTube aqui para te dizer a minutagem ali exatamente que eu falo sobre a SAF. Mas vocês pediram, falaram que ele foi lá no Charla, que ele falou sobre a SAF do Fluminense, comparou até com a SAF do Vasco. E eu vou reagir a esse vídeo aqui com vocês, tá? Como eu sempre tento fazer, eu não assisti antes. Mas por quê? Porque eu quero ter a minha reação espontânea aqui com vocês. Então, lembrando que isso aqui é um react. Então, se ele falar algo que eu considero relevante, eu vou pausar e vou comentar em cima, tá? Vou deixar o link aqui do Charla. Se você não for inscrito, se inscreva lá. E sem mais delongas, vamos dar play, porque eu tô curioso para saber o que ele falou também. Vamos lá. Como contraponto, até isso é o que vai sair na minha coluna do Estadão amanhã. No Rio Innovation Week, eu entrevistei o Matheus Montenegro, presidente do Fluminense. Fluminense é a próxima SAF do Brasil? Então, perguntei para ele. Sai antes do Vasco, depois? Eles ainda estão negociando valores e termos com os investidores, porque os investidores apresentaram uma proposta, 500 milhões em cash, mais a responsabilidade da dívida que a SAF do Fluminense eles vão assumir. Só que essa proposta ela não agradou todo mundo. Então ele está tendo que renegociar questões ali de valores, de condições. Vocês prestaram atenção no termo que ele usou? A responsabilidade da dívida que eles vão assumir. Então, assim, eu sempre bato nessa tecla, tá? Que eles não têm a obrigação de pagar a dívida. Eles assumem a dívida e podem administrar isso da melhor maneira possível para eles. Paga um pouquinho, enrola, porque muita gente pensa assim, não, vai vender, 500 milhões mais o pagamento total da dívida. Vai pagar ali 1 bilhão. Então, o Fluminense está sendo vendido por 1,5 bilhão. Nananina, não. Inclusive, eles podem pagar essa dívida ao longo dos anos com o dinheiro do próprio clube. Então, não é correto afirmar que o clube vai ser vendido, por exemplo, por 1,5 bilhão, já que o Fluminense tem 1 bilhão de dívida e eles pagariam 500 milhões, tá? De percentuais, etc, etc. Eles estão fazendo essa renegociação, mas o Matheus Montenegro disse para mim, nós vamos publicar tudo sobre a SAF do Fluminense. Aí eu falei, presidente, tudo o quê? Não, nós vamos publicar o acordo de acionistas, vamos publicar o contrato de investimento, vamos publicar tudo. Todos os sócios, todos os torcedores vão ter acesso a isso para todo mundo ver. Eu falei, inclusive valores? Porque qual foi o lance no Vasco lá atrás? Não, o Vasco não pode mostrar o contrato para todo mundo, porque porque nesse contrato tem lá, vai entrar 700 milhões de reais em 3 anos. Se os agentes e os outros clubes souberem os detalhes desses valores, vai inflacionar o mercado. Sim. E foi uma justificativa que eu até aceitei, porque ela faz sentido, vai inflacionar mesmo. Lógico. Embora fosse inflacionar de qualquer jeito, porque a gente sabia que vinham 700 milhões em 3 anos. Mas beleza, então, aí eu falei, Matheus, essa foi a situação do Vasco. Você está me dizendo que vocês vão publicar tudo? Nós vamos publicar tudo. Então, o que a gente tem hoje? Uma SAF do Fluminense que está sendo vendida, mas que ele está garantindo que os sócios vão ver tudo antes de decidir se começa a acontecer. E a gente tem uma SAF do Vasco que está sendo vendida já em andamento, que ninguém sabe nada e que os sócios do Vasco, o conselho do Vasco, foram deixados de canto. Nesse cenário... Tá falando aqui em relação a 777, né? Eu prefiro a prática do Fluminense. Vai cumprir? Não sei. Mas ele falou isso diante de um monte de gente, pra mim, gravado, entendeu? Ele fez O que ele tá falando é em relação à transparência, mostrar todos os valores, né? Sobre o Vasco só, eu não sei se é sobre a 777 ou se é esse acordo atual agora com os Lamáquias, tá? Eu não tenho profundidade de conhecimento sobre essa situação do Vasco. Até porque também não me interessa. O que interessa aqui é sobre o Fluminense. Promessa que eu achei muito legal, cara. E se vocês quiserem falar sobre Matheus e Mário Bittencourt, a gente pode ir para outra pauta quando vocês quiserem. Então, André Esteves... Então, é um grupo de torcedores tricolores que tem uma série de investidores. Os nomes de cada um não foi aberto, mas é a Lazuli Partners. Lazuli Partners. Eu cheguei a conversar com... Você falava em BTG Pactual. Isso, porque eles estão envolvidos. Eles estão dentro desse pool ali de tricolores.
E eu conversei com o representante deles, é um cara de mercado, Faria Lima. Achei ele até um pouco cru para o futebol, acho que ele vai... Isso acontece. Ele vai sofrer bastante ainda para... No caso do Fluminense... Isso é muito importante, né? Achei ele cru ainda pro futebol. Ou seja, o cara da Lazuli, que é aquele que falou com a gente lá, né, com o torcedor, eu esqueci o nome dele, é Carlos alguma coisa, se eu não tô enganado. Me perdoe se eu estiver errando o nome dele. Viu a risadinha do Rodrigo Capello ali? Achei ele meio cru pro futebol, ele vai sofrer. O que isso significa? O que isso pode impactar diretamente no Fluminense? É complicado, né? Um cara cru que não é do mercado, comprar um clube e ficar à frente ali, ele não vai comprar sozinho, né? É esse pool de tricolores aí. Futebol Mas pega assim... o executivo assim e joga num outro terreno. É o que o Jair falou aqui no Channel da LV, Jair Ventura, né? Coloca o CEO, eu falei pro CEO, trabalha... E essa é a justificativa pra permanência do Mário, tá? Rapaz! Esse aí é o pulo do gato pro Mário ficar como CEO. Porque tá vindo uma galera que é de mercado, que não tá acostumado com o futebol. Como ele falou, ele é só torcedor. Ele quer deixar uma herança. Não é herança que ele usou, não. Como é que é? O termo? Eu quero que o Fluminense fique pros meus netos, né? Os meus bisnetos. E eu não entendo muito de futebol. Então a gente precisa de alguém aqui que entenda desse negócio. E aí que entra o Mário como CEO, tá? do escritório com 90 mil nas costas, assim. O CEO trabalha no escritório, mas não com 90 mil ali. Mas, assim, me parece, diferente do Vasco, o Fluminense, quando você conversa com os torcedores, é uma situação mais assim. O torcedor não. Ele não comprou, né? Não sei não quero. Do Vasco comprou total, do Fluminense. Acho que ele olha pros outros assim, pô. Aí vai ter alguém que vai comprar o meu time, vai ser dono. Eu acho isso um momento interessante. Acho também. Porque não adianta depois que o dono comprar e fazer merda, como o Textor fez, como o 77 fez, o torcedor ficar enlouquecido. Eu falei, gente, era melhor ficar enlouquecido antes. É isso aí. Mas antes, Perfeito. é a sedução. E isso que eu vou criticar o Vasco agora aqui, se você vai gostar. Perfeito. É a sedução das promessas que não vão ser cumpridas. Como assim, Dezão? Como é que você tá falando que não vai ser cumprida? Os caras já chegaram mentindo pra gente, né? Eles afirmaram que teriam um investimento de 6 bilhões de reais. Supostamente pro torcedor leigo, 6 bilhões de reais em 10 anos. 600 milhões de investimento no futebol por ano. Dinheiro novo pra contratar? Não, claro que não. Dinheiro do próprio clube. Se conseguir fazer isso só pro futebol, fora os outros gastos. Eu diria que o Fluminense teria que ter aí um faturamento recorrente, não um faturamento extraordinário. Qual é a diferença de faturamento recorrente para extraordinário? Recorrente é aquilo que você tem todo mês. Acima de 1 bilhão de reais. Não, Dezão, mas a gente teve ano passado. Teve ano passado por causa da Copa do Mundo de Clubes. Só a Copa do Mundo de Clubes foi mais de 350 milhões de reais. Eu diria que o faturamento recorrente anual do Fluminense hoje deve estar na casa dos 500 milhões. A metade disso. O dinheiro todo que entra no Fluminense para pagar tudo, do cloro da piscina à luz da quadra de tênis ao salário do Hulk. Tudo que entra no ano no Fluminense Futebol Clube não passa de 500 milhões de reais. E aí os caras vêm com a promessa que vai investir no futebol 600 milhões. Como? Com que dinheiro? Então, assim, o que mais me preocupa e o meu objetivo aqui no canal é esse. É te esclarecer, você ficar por dentro de tudo, você não ser enganado pra ir votar sim ou não, pensando que é uma coisa e lá na frente ser outra. É o que o Betão acabou de falar agora. Tá reclamando por quê? Tinha que ter reclamado antes. E não é por falta de esclarecimento, tá, pessoal? Pelo menos não aqui no nosso canal, né? O problema é seu. Assim como na 777, o Vasco parece que não aprendeu. Eu via na época, a 777 apareceu, o Salgado, mesmo que pros sócios tenha tido essa apresentação, mas que não puxou o contrato, o Salgado, eu lembro disso, desembarca com o Joshua de Miami e já leva ele para São Januário, olha aqui, não teve outras empresas, era esse. Antes mesmo de assinar... Eu acho que foi o desespero, né, cara? Vasco, Botafogo, Cruzeiro, tava em estado falimentar, né? Eu acho que é por isso que a torcida do Flu não comprou essa ideia ainda, porque assim, talvez em breve a gente chegue nesse estágio, se continuar do jeito que tá a destruição de Xerém, tá, essas contratações absurdas por valores absurdos. Talvez o estado que o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro foram vendidos,
O Fluminense vem a chegar em breve, tá? Não me surpreenderia se isso acontecesse. Mas a gente ainda não tá nesse cenário. Não tem desespero, ou vende ou acaba. Né? O Jorge já falou que ano que vem o Vasco vai pegar o Flamengo em outra situação. Não vai ser. Então, assim, já solta pra torcida. E o torcedor que Isso é tá sacanagem pro sedento, torcedor. carente, Sacanagem. fala, pô, aí já começa a fazer o quê? Ir pra rede social e vislumbrar o time do Vasco. Aí, seleção mundial. Tá rodando de novo. Tava lá nos Estados Unidos na Copa. Perfis vascaínos, quando saiu uma notícia do Lamarca, falando de possíveis quantias, especulação de quanto seria o valor. Páginas vascaínas montando o Vasco com o Donnarumma no gol, pô, com o Cucurella na lateral esquerda. Assim. Gente, futebol, vencedor, não é assim. Eu vou chegar lá e já vi uma SAF, eu vou botar um 11 de estrelas pra jogar. Sai ganhando tudo, É rebocando construção, pro até uma SAF é construção. O Palmeiras não Aí acaba o corte aqui, tá? Aí eles vão começar a falar sobre o Palmeiras e Vasco, enfim. Recomendo muito você assistir o episódio completo, tá? Com o Rodrigo Capello lá. Eu vou fazer isso. Sobre o Fluminense tem esse trecho aqui, tem algumas outras coisas. Se ele trouxe... Eu vou assistir o podcast inteiro. Ele falou, se vocês quiserem eu falo sobre Mário Bittencourt e Matheus Montenegro. Espero muito que ele tenha falado. Vou buscar isso. E se tiver, eu trago num próximo vídeo aqui pra vocês, tá? Mas eu queria saber muito qual é a tua opinião, cara. Se hoje, 10 de agosto de 2026, com o momento que o Fluminense está vivendo dentro de campo, com o momento da gestão do clube, você é a favor da SAF no Fluminense? Eu vou deixar uma enquete aqui na aba Posts. Antiga aba Comunidade, né? Eu vou esperar o seu voto lá. Tá? Enquete. Você é a favor da SAF no Fluminense hoje, em agosto de 2026? Quero muito saber a sua opinião, tá? Se você gostou desse react, quer mais vídeos assim aqui no canal Sentimento Tricolor, deixa o like, se inscreva no canal e deixa um comentário aqui nesse vídeo também, tá? Dezão, traz mais conteúdos como esse e, se possível, indica links aí que você queira que a gente reaja aqui com assuntos relacionados diretamente ao nosso maior amor, que é o Fluminense Futebol Clube. Valeu? Fique com Deus, forte abraço, saudações tricolores e até a próxima.